Vamos passar agora a... Então, eu vi no chat que vocês queriam ter acesso a esses slides, mas como eu falei, eu vou enviar para vocês, ok? Então, vamos voltar ao problema da interferência, ok? Eu vou antes voltar a falar do que a gente já falou de interferência para as ondas, ok? Transversais, particularmente. Deixa eu adicionar uma página aqui. Então, no caso das ondas, ok? Ondas transversais, mas aí o formalismo é o mesmo. Mas é mais fácil visualizar com as ondas transversais. Então, a gente tem que, se você tem uma onda, eu vou chamar de Y1, por exemplo. Y1, ok? Que é uma função da posição e do tempo. E aí, YM, cosseno de kx menos ômega t. E a outra, Y2, para simplificar, a gente coloca a mesma amplitude e coloca a mesma frequência, ok? Então, aqui a gente tem mesma frequência, mesma direção de propagação, ok? Mesma frequência angular, mesmo sentido de propagação, ok? Mesma direção, mesmo sentido. De propagação. Então, a gente vai ter uma frequência, uma interferência, ok? Então, como é a mesma frequência, a gente vai ter aqui ômega, é o mesmo sinal menos entre os dois, porque aqui, por exemplo, é uma onda que se propaga no sentido dos x positivos, ok? X é a direção de propagação, x positivos, porque kx menos ômega t, ok? Se fosse mais ômega t, seria no sentido negativo. Aqui também, porque eles têm a mesma direção e sentido. Mas aqui entre as duas, ok? A gente vai botar uma defasagem, que a gente vai chamar de φ. Então, rapidamente, se eu escrever que y, ok? É igual a y1 mais y2 é igual a ym cosseno de kx menos ômega t, mais, ok? Vou adicionar as duas. Por que eu adiciono as duas? Porque devido ao princípio de superposição, ok? Essas duas ondas, elas são soluções da equação de onda, que a gente já viu, né? A derivada segunda em função do tempo é igual a v ao quadrado vezes a derivada segunda em função da posição. Então, essas duas ondas aqui, elas são soluções, e a gente, como é uma equação não linear, é uma equação linear, desculpa, é uma equação derivadas parciais, né? Linear, ok, do segundo grau, mas ela é linear, então qualquer combinação linear de duas soluções, ou de três, ou de quatro, ainda é uma solução, ok? Então, a gente vai fazer a combinação linear mais simples, que é simplesmente de somar as duas, ok? E o resultado, a gente vai ver que também é uma onda que obedece, né, que é solução da equação de onda, ou seja, é uma onda, e a gente vai rapidamente, porque eu falei outro dia, kx menos ômega t mais φ, ok? Então, agora eu me lembro, ok? Cossinus A mais cossinus B é igual a 2 cosseno de A mais B, são as identidades trigonométricas, ok? Sobre 2 cosseno de A menos B sobre 2, ok? Então, eu aplico esse aqui. Então, eu vou ter um 2ym, e aqui você vai ter cosseno. Aqui, A mais B vai ser kx menos ômega t mais kx menos ômega t. Então, vai ser 2kx menos 2 ômega t. Dividido por 2 vai ser kx menos ômega t. Mas o que vai ficar é o φ sobre 2, né? Mais φ sobre 2. Ok? E aqui a gente tem cosseno, ok? De A menos B sobre 2. Kx menos ômega t menos kx menos ômega t mais φ. Então, kx menos kx vai se cancelar. Menos ômega t mais ômega t vai se cancelar. E a gente vai ter φ sobre 2 aqui. Ok? Então, esse φ.
Ok. Φ sobre 2. Ok? Que eu vou reescrever da seguinte maneira. Essa aqui a gente reconhece, ok? Uma função, uma onda harmônica, que é x menos ômega t mais uma constante de fase, que é φ sobre 2. E aí a amplitude é 2 y cosseno de φ sobre 2, ok? Essa aqui é y m, ok? O máximo dessa daqui, cosseno de kx menos ômega t mais φ sobre 2, ok? Então, essa aqui é realmente a solução que a gente conhece bem, né, de uma onda harmônica, okay, que se propaga com a mesma frequência angular que os outros, que as ondas Y1 e Y2, com o mesmo K e tudo, aí com uma defasagem que é a metade da defasagem entre as duas, ok? E que se propaga no mesmo sentido, mesma direção, ok? Kx menos ômega t. Mas a amplitude é diferente. A amplitude ela vai depender desse φ, ok? Então, aqui o φ é uma constante de fase, essa só faz deslocar uma onda em relação à outra, ok? Por exemplo, se φ é igual a π, então, você vai ter que π sobre 2 vai ser uma quadratura, ok? Mas, na verdade, se φ for igual a π, você vai ver que cosseno de φ sobre 2 vai ser cosseno de π sobre 2 vai ser zero, né? Então, você vê, φ é uma constante para um dado par de duas ondas, ok? φ é definido, ok? Φ é definido, ok? Então, isso quer dizer que a amplitude depende da defasagem, né? A amplitude da onda harmônica progressiva resultante, harmônica progressiva, ok? Que a gente vê isso aqui, progressiva resultante, depende de φ. Então, se cosseno de φ sobre 2 é igual a zero, ok? Então, ym é igual a 2 vezes, ok? É a soma das duas aqui. Pode ser igual a zero, ou pode ser igual, mas tipicamente é 0 ou 2π, 0 ou π, na verdade, né? Mas, na verdade, eu posso escrever aqui. É igual a mais ou menos 1, né? Se cosseno de φ sobre 2 é igual a zero, então, essa amplitude da onda resultante é zero. Ou seja, as duas ondas, ok? Elas se cancelam, ok? Elas estão em oposição de fase, na verdade, porque φ sobre 2 cosseno de φ sobre 2 é igual a zero. Esse aqui é equivalente a φ sobre 2. O que é o cosseno? É igual a π sobre 2, por exemplo, ok? Que quer dizer que φ é igual a π. Então, φ igual a π, ondas y1 e y2 em oposição de fase, ok? O que quer dizer em oposição de fase? É quando uma é máxima, a outra é mínima, ok? Então, você tem aqui o eixo x, ok? O t, vou botar aqui uma função de t. Então, eu vou colocar aqui uma onda azul, ok? Isso aqui é y1, por exemplo. E uma onda vermelha. Como elas são defasadas aqui de π, elas são nulas ao mesmo tempo. Elas são assim, né? Então, esse aqui é y2, esse aqui é y1, por exemplo, ok? Então, você vê que a cada ponto aqui, se você faz isso mais isso, vai dar zero. Isso mais isso vai dar zero, em todos os pontos. Então, a resultante é zero, ok? Não acontece nada, é uma interferência perfeitamente
destrutivo. Ok? Ok. Então, a amplitude máxima vai ser 2ym, quando elas estão em fase, ou seja, estão em fase aqui. Você tem y1 aqui e a vermelha está aqui, tá? Exatamente igual à outra, estão exatamente em fase. Máximas ao mesmo tempo, mínimas ao mesmo tempo. Então, a cada momento você vai, por exemplo, quando são máximas, uma está em YM e a outra também, então a resultante vai ser 2YM. Quando aqui elas são nulas, vai dar 0, menos 2YM, 0, mais 2YM, ok? Então, isso a gente viu já. Agora, uma coisa que eu vou... a gente vai fazer agora é na... Eita, eu cortei o... É aqui. Certo. Então, eu vou voltar aqui a falar de defasagem. Então, essa defasagem aqui, qual é a... É isso que a gente fez até agora, né? Defasagem em radianos, né? Φ é uma defasagem em radianos. Deixa eu escrever aqui. Φ, defasagem em radianos. Mas tem várias maneiras de expressar a defasagem, ok? Então, aqui é radiano, ok? Kx é radiano, ômega t é radiano, φ é radiano, tá certo? A gente pode também falar em termos de número de comprimento de onda, ok? Então, a gente vai falar aqui, por exemplo, de por exemplo, vou botar aqui, posso chamar de N, ok? A gente vai ver o que é. Defasagem em número de comprimentos de onda. Ok? Vocês vão entender comprimentos de onda. Ok? Então, vamos começar primeiro duas ondas em fase, ok? Y1 e Y2 em fase, que é quando φ igual a 0, ok? Então, você tem a primeira, assim. Ok? Aí tá, tô com dificuldade. E a segunda, ela tá em fase. Ela é máxima ao mesmo tempo, mínima ao mesmo tempo, ok? Então, elas são deslocadas. Qual é o deslocamento em termos de número de onda? Então, você tem que N é igual a 0. Na verdade, você tem que φ é igual a 0, U 2π, U 4π, ok? Então, N igual a 0, vamos dizer que elas foram emitidas as duas ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer com as minhas mãos, ok? Que a extremidade dos dedos, ok? É a crista, ok? E o vale aqui é o mínimo, aqui. A extremidade é o máximo e aqui é o mínimo, ok? Então, as duas ondas, elas são superpostas, tá certo? E aí, você, por exemplo, você vai defasar de 2π. Aqui, elas são defasadas de 0, por exemplo, ok? Quando você defasa de 2π, elas ainda vão estar em fase. Como é que eu sei isso aqui? Porque se φ é igual a 0, cosseno de φ sobre 2 é igual a 1, não é? Se φ é igual a 2π, também. Aqui eu botei mais ou menos 1. Porque φ sobre 2. Ok? Então, se φ é igual a 2π, então você tem que... O que quer dizer isso aqui? Que elas ainda estão em fase. Se elas estão em fase aqui, vamos dizer que eu vou defasar uma de 2π e elas ainda vão estar em fase. Como é que essa aqui acontece aqui? Você defasa e aqui elas estão em fase de novo. Aí a defasagem é de 2π. Se você defasar de novo de 2π, ou seja, a defasagem total é 4π, elas ainda estão em fase, ok? Então, vocês podem ver que quando elas estão em fase, ok? Máximo corresponde com máximo e o mínimo também corresponde com mínimo. Se você defasar, aqui é defasagem de 2π, tá certo? Vocês entendem isso aqui? 2π mais 2π.
Então, se eu parar, aqui é zero, se eu parar em π. Então, você vê agora que o máximo aqui corresponde ao mínimo aqui, o máximo aqui, mínimo aqui, ok? Então, elas estão em oposição de fase, ok? Então, esse daqui, vocês concordam que corresponde a um deslocamento de um comprimento de onda? Mas ele faz isso às vezes, não sei. Deslocamento de quantos lambda? Zero lambda. Lambda. Ok? Aqui é zero, lambda, 2 lambda, ok? Porque você realmente, se essa aqui é uma escala x, quando eu mostro assim, a escala que eu estou mostrando aqui é x, não é tempo, né? Porque eu estou olhando uma onda, aqui é uma foto. Então, uma foto aqui, tá certo? Então, aqui eu vou colocar um eixo que é x, ok? Vou começar. Ok? Então, qual é a distância entre aqui e aqui? É um comprimento de onda, não é? É o período espacial, ok? Então, quando você desloca, você tem uma defasagem de 2π, essa, por exemplo, essa vermelha aqui, ela vem, ela vai coincidir com a seguinte aqui, mas ainda está em fase, mas tem um deslocamento de 2π, então, um deslocamento de... Dá para entender isso? Então, vai ser 2 lambda, um número inteiro de Q lambda, com Q, que é um número inteiro. Ah, mas que tem que fazer isso? Q é igual a 0, 1, 2, etc. Ok? É um número inteiro. Então, nesse caso aqui, a interferência vai ser construtiva. Professora, Oi. quando a gente está falando de uma construtiva, a intensidade da onda também vai se somar? Elas se juntam para formar uma onda, não é mais potente a palavra que eu estou querendo, mas é algo parecido com isso? Elas se Olha, somam para ficar mais, não é mais forte, eu não estou sabendo a palavra, olha, mas... mas é uma Ah, boa pergunta, porque nisso aqui acontecem coisas interessantes, né? Você tem que I vai ser igual ao quê? Não vai dizer que é igual a I1 mais I2, ok? Você vai escrever I1, ok? Ah, me desculpe, mas ele está dando problema aqui. não, sem problema, sem problema. Eu preciso sempre arrastar mais. Acho que a ponta aqui precisa ser trocada. I1 é igual ao quê? Mas sem problema, mas é um problema, viu? Não sei por que ele faz isso. Às vezes pode ter uma sujeirinha na ponta, aquelas bases, né, de desenho digital. É uma mesa digitalizadora. Uhum. Às vezes pode ter uma sujeirinha na ponta que atrapalha. Faz um contato, eu vou talvez limpar a mesinha. Ok. Então, I vai ser o quê? Eu vou escrever I1 aqui, ok? Qual é a intensidade da primeira? Uhum. Vocês lembram que é proporcional, ok? Então, vou chamar esse fator de proporcionalidade, vou chamar de alfa, ok? É Tá. proporcional a amplitude ao quadrado, ok? Sim. Então, eu vou escrever aqui que é ym ao quadrado, ok? Y2, I2, desculpa, vai ser a mesma constante de proporcionalidade, porque elas têm tudo igual, é a mesma frequência, a mesma... E acontece que a amplitude é a mesma, né? Então, se você fizer I1 mais I2, ok? Você tinha razão, acho que está melhorando. É igual a alfa ym ao quadrado mais
Y. Ah, desculpa, como é o mesmo aqui, vai ser realmente o dobro, né? Então, vai ser igual a 2 Vai ser 2 em evidência deles, do y ao quadrado, né? E do alfa. 2 alfa ym ao quadrado, não é isso? Mas esse aqui Isso. é a soma das intensidades. Agora a gente vai ver a intensidade da soma, ou seja, de I, ok? I Uhum. vai ser igual, vai ser proporcional, ok? Vai ser proporcional a y, o que eu chamei de m maiúsculo, ao quadrado, né? Então, vai ser proporcional a o que é ym? Ym é 2ym. Ok? Então, vai ser proporcional a 4. Então, vai ser igual... Essa proporcionalidade, na verdade, eu chamei de alfa no outro. É igual a alfa. É igual a alfa. É igual a 4 alfa ym ao quadrado. Vocês estão vendo a diferença? Não é igual a soma das intensidades. Isso é uma pergunta excelente, ok? Porque aí parece estranho, porque a intensidade é uma energia, né? Então, dizer, oh, você ganha energia com isso, mas a intensidade é uma energia média, né? Então, se você tem as duas, ok? Na verdade, você vai ter a intensidade, essa aqui vai ser a energia, essa aqui vai ser a amplitude, ou seja, a intensidade máxima, né? Tá. Intensidade máxima, ok? Mas, na verdade, você vai ter esse cosseno de... cadê o cosseno? Por que eu coloquei que era ym? Ah, esse aqui era um caso particular, tá certo? Eu coloquei aqui, mas não é, ok? Na verdade, eu vou escrever aqui. Não, tá errado isso aqui, né? Tá bom isso aqui, mas deixa eu apagar essa parte. Porque é igual a alfa, ym, lembram que é 2ym cosseno de φ sobre 2, né? Ao quadrado. Pronto. Então, é diferente, de toda maneira, é diferente de 1 mais de 2, ok? Então, você vai ter a onda resultante, essa aqui é só uma média, né? Então, a onda resultante, se essa aqui era cada onda, ok? Com uma certa defasagem, ok? Então, quando eu estou em fase, a onda resultante, ela vai ser assim. 2. Se eu estou em fase, vai ser nula aqui, tá? 2. 2. Bom, tá complicado, ok? Então, você realmente vai ter uma intensidade média que vai ser o dobro da soma das duas, tá certo? Mas dependendo também, por momento, o que você vai ter, ela vai ser menor, ok? Você passa de uma intensidade. Você tem um padrão de intensidade que vai passar de menos... aqui, o cosseno φ sobre 2, eu deveria ter ele também, né? E mais de 2. Não, essa aqui era a soma. Enfim, é diferente, ok? Eu vou voltar nessa aqui depois, mas você tem razão. Não é a mesma, não é a soma das intensidades. Justamente isso é o caso das interferências, ok? Você não soma as Aham. intensidades. É disso que você vê, por exemplo, se você passar um dispositivo, não melhorou nada, ele realmente está pirado. Você passa, por exemplo, uma fonte, uma onda plana, ok? Pode ser uma onda na água, mas você faz essa onda plana, ok? Que incide aqui sobre, vai passar pela fenda, ok? E aí elas vão interferir, essas daqui, né? Vão interferir. E aí, mais longe, o que você vai ver um perfil de intensidade vai ser assim, ok? Então, se você não tivesse essa interferência, ok?
que é, na verdade, devido a um fenômeno de coerência, você tem que ter uma certa relação de fase entre as duas, ok? Relação de fase entre as duas. Aí você vai ver, se não tivesse essa relação de fase, você teria a soma, ok? Se não tivesse isso aqui, você teria I1 mais I2, ok? Então, você teria uma onda aqui com, eventualmente, duas batatinhas aqui com a soma das intensidades. Aqui seria a soma das intensidades. Mas como tem essa relação de fase aqui, você vai observar o que a gente está vendo aqui, ok? É uma figura de interferência. Então, nesses pontos aqui, a intensidade é máxima, quer dizer que as duas ondas, essa que vem aqui e essa que vem aqui, tentando, ok? E essa que vem daqui, elas estão em fase, ok? Vão interferir construtivamente. Bom, isso vai ser um problema porque ainda bem que eu tenho tudo isso já escrito, ok? Então, Uhum. eu vou parar de escrever, vou mostrar aqui com o mouse. Então, nesses pontos de intensidade máxima estão em fase, então você tem φ que é igual a 0, o 2π, o 4π, ok? E isso, na verdade, que a gente vai ver agora. E aqui, por exemplo, elas estão em oposição de fase, ok? Então, o π é igual a o φ é igual a π, ou então, qual é o próximo? É π mais 2π, ok? Então, você tem um número impar de π radianos, ok? Aqui 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, ok? Na verdade, aqui é bom, tá muito mal desenhado, ok? E de onde vem essa diferença? Eu acho que é uma figura que eu posso usar para mostrar que a gente pode calcular. Aqui é em radianos, ok? Φ em radianos. Mas essa daqui, você concorda? Eu vou redesenhar, tentar redesenhar, ok? Que é aqui, que eu desenhei. Então, eu vou fazer um desenho aqui com duas fontes, ok? Que seriam minhas fendas, por exemplo. Eu não posso fazer isso, rapaz. Deixa eu pegar a outra. Deixa eu parar a gravação um pouquinho, porque eu vou procurar. Ok, então eu vou desenhar aqui duas fontes, ok? Uma fonte 1, uma fonte 2, ok? Então, uma está aqui. Se eu pegar um ponto aqui, ele está na... Ok? Está na... Não está exatamente, mas vamos dizer que ele está... Ok? Está na mesma... Então, se tem uma onda, eu vou pegar, por exemplo, a azul, ok? Emitida. As duas estão em fase, por exemplo. É isso que a gente está... Ok? Essa é uma das ondas e essa é a outra, ok? Então, aqui nesse ponto, então S1 e S2 emitem em fase, ok? Então, elas não têm defasagem aqui, e na propagação, a fase vai evoluir, né? Kx menos ômega t, mas quando vão chegar nesse ponto aqui, P1, ok? P, vamos dizer, elas vão estar em fase porque elas vão percorrer a mesma distância, ok? Então, você tem em P, Y1 e Y2 em fase, ok? Aí, se você pegar agora um ponto, que pegar no mesmo plano, ok? Você tem um plano para detectar aqui, ok? Vamos dizer mesmo uma onda acústica, ok? Você pode fazer isso, não precisa ser uma onda. Então, você bota um detector, ok? Se você colocar esse detector aqui,
ok? Essa aqui vai ser P'. Como é que vai acontecer? O que acontece aqui é que se a onda que chega daqui são ondas pontuais, ok? Elas vão emitir em todas as direções, então uma parte vai chegar aqui e essa aqui, ok? Um pouquinho melhor. Ok, bom, vocês estão entendendo, né? Então, como vai ser a... Elas estão em fase aqui. Estão em fase aqui. Agora, vocês podem ver que elas não percorreram a mesma distância, né? Então, isso vai defasar. Então, eu vou colocar aqui e fazer uma... Vocês estão vendo esse triângulo? Que eu vou chamar de Sim, A. uma vai chegar primeiro do que a outra, né? E isso que vai causar interferência? Na verdade, exatamente. Não é que ela vai chegar primeiro, mas ela vai estar, sim, de uma certa maneira, mas ela passa por esse ponto, ok? Então, a cada momento Sim, passa sim. por esse ponto, mas elas são agora defasadas, porque uma foi mais rápida que a outra. É como se Tá. você, é como se você tem uma pista, né, de corrida, né? Essa aqui é muito feia, mas é uma pista assim. E aí você vai com um amigo aqui, os dois começam aqui, ok? E aí vocês caminham, eu vou piorar as coisas. Deixa eu ver aqui. Uma pista, ela é assim, né? Mas mesmo se ela fosse redonda, ok? Então, um começa daqui e o outro está aqui e vai fazer assim. Então, estou em fase, ok? Indo no mesmo passo, ok? Pá, 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 ok? Pé direito, pé esquerdo, pé direito. Então, a mesma frequência, etc., em fase. Então, vocês começam a ir com a mesma velocidade de propagação e daqui a pouco vai ser assim. Esse daqui vai ser aqui e esse vai ser aqui, né? Porque a distância linear é a mesma aqui, tá certo? Então, se você pegar aqui, você não está mais em fase, ok? Tem uma defasagem clara, tá certo? E assim por Tá. diante. É por isso que os corredores, né, eles começam assim, mas depois, rapidamente, todo mundo vai para o centro porque a distância é menor. Então, é essa a defasagem. Então, esse daqui, esse azul, Y1, ele percorre uma distância maior. Então, vai ter uma defasagem devido a isso, ok? Porque ele vai percorrer, para chegar aqui, ele vai percorrer uma distância maior. Então, qual é? Eu vou anotar aqui o ponto A, o ponto P' e o ponto B, ok? O que é esse triângulo? A partir desse ponto aqui, a gente diz que os dois, ok? Eles vão percorrer a mesma distância, tá bom? A distância aqui é a mesma. Então, a gente vê que realmente o S1 ele percorreu essa distância a mais, né? Ok? Que Ok, ok. eu vou chamar de delta, ok? Então, eu vou escrever isso aqui. Y1 percorreu Y1 para chegar em P1, Em percorre, pelinha, né? tá? Em pelinha, não? Em pelinha, tem razão. Percorre uma distância adicional que eu chamei de delta. Adicional delta, ok? Essa distância adicional a gente chama de diferença de percurso. Ok? E essa aqui vale para percurso. Para quando vocês, ok? Ondas eletromagnéticas, tudo é a mesma coisa, ok? As interferências com ondas eletromagnéticas, ok? É essencialmente o que a gente está vendo agora, tá certo? Então, vocês concordam que eles estavam em fase aqui, e se eu estou de novo em fase aqui, então eu vou chegar em fase aqui, ok? Tá. Se eles estavam em fase aqui, mas que a distância é tal aqui, que aqui eles estão em oposição de fase, aqui vai ser destrutivo. Ok? Ok. Então, eu vou escrever esse aqui. Se delta é igual, delta não é igual a zero aqui claramente, né? Mas aqui, por exemplo, era o caso, aqui era o caso delta é igual a zero, tá certo? Então, eu vou colocar ele, tá certo? Aqui, delta é igual a zero, porque eles estão em fase aqui e depois percorrem a mesma distância.
ok? Então, se delta é igual a zero, o 2π, o 4π, etc. Ou seja, vou escrever Q2π, onde Q é igual a 0, 1, 2, ok? Então, a interferência ok? Da soma das... será É construtiva, né? construtiva, ok? Então, isso quer dizer o quê? Delta é igual. Então, eu vou desenhar aqui esse delta, né? Você tem delta aqui. Então, vamos dizer, aqui ele não é igual a zero, mas o primeiro, por exemplo, essa distância aqui é lambda. Ok? Ou então, é 2 lambda. Lambda, lambda. Então, cada vez que você dá um número inteiro de comprimento de onda, ok? Que corresponda. Lambda é uma defasagem de 2π. Vocês lembram que eu mostrei aqui? Ok? Essa aqui é 2π, então é lambda, ok? Então, cada vez que delta... Desculpe, está errado o que eu escrevi aqui, né? Esse aqui é φ. Aqui é φ em radianos, ok? Então, isso corresponde a se delta é igual a zero, ou então lambda, ou então 2 lambda, ok? Esse aqui é em metro, esse aqui é radiano, ok? Tá certo? Estava errado o que eu tinha escrito, ok? Então, Q lambda, de Q é igual a 0. 1, 2, ok? Então, é muito simples, mas se vocês entenderem isso aqui realmente, vocês não vão ter nenhuma dificuldade com interferência, porque a uma é essa, tá? A uma de negócio de interferência. Então, se delta é um número inteiro de comprimentos de onda, ou se a defasagem é um número inteiro de 2π radianos, ok? Então, a interferência é construtiva. E os dois são absolutamente equivalentes, porque você tem φ, ok? Que é igual... vejam aqui, você tem cosseno de kx menos ômega t mais φ, ok? Então, você vê que quando o x você aumenta, você vai... A defasagem por propagação vai ser k vezes a distância, tá certo? Então, a defasagem por propagação, ok? Φ prop, ok? Aqui não é uma defasagem inicial, tá? Aqui, é uma defasagem por propagação, não é? Mas uma defasagem. Então, é 2π sobre lambda, que é o K, 2π sobre lambda, vezes delta. Vocês concordam? Tá. Você multiplica essa diferença de percurso por 2π sobre lambda, ok? Então, por exemplo, se lambda é igual a lambda, se delta é igual a lambda. Então, aqui, vou colocar 2π sobre lambda vezes delta é igual a lambda, por exemplo, ok? Então, puf, puf, 2π. Vocês estão entendendo por que uma defasagem de 2π radianos equivale... A gente só está mudando de unidade, ok? É uma defasagem de um comprimento de onda. Ok? Uhum. Ok. E aí, obviamente, que se eu fizer, eu posso fazer antes de passar. Mas uma vez que você entende com construtivo, ok? Então, se delta, agora eu vou falar em termos de número de comprimento de onda. Se delta, você tem delta aqui, essa distância, e aí você tem, vou dividir por 3. Essa Se aqui ele é... for grande o suficiente para ficar com a defasagem muito grande, vai ser destrutiva, né? Se a Não é que a defasagem... defasagem seja muito grande, é que a defasagem seja exatamente, para Ah, aquelas... isso. Entendeu? Exatamente o oposto. Uhum. É, exatamente, porque Elas se... vão começar a se anular. É, veja o delta aqui. Ele estava aqui igual a lambda, tá certo? E aí, se Uhum. ele chegar a 2 lambda, vai estar em fase de novo, mas aqui ele está a lambda mais lambda sobre 2, ok? Que é essa configuração, ok? Eu estava aqui, aí eu fiz de lambda mais lambda sobre 2 e pimba, oposição de fase, ok? Então, se delta é igual a lambda sobre 2, ou 3 lambda sobre 2, aqui são 3 lambda sobre 2, ok? Ou 5 lambda sobre 2, ok? Ou seja, um número inteiro
eu posso escrever lambda sobre 2 mais que... aqui é lambda sobre 2 mais 0. Lambda sobre 2 mais 1 lambda, né? Ok? Com Q igual a 0, 1, etc. Ok? Então, nesse caso aqui, a interferência será destrutiva. Ok? Então, vamos verificar isso aqui. Se eu quiser o φ, assim, por propagação, ok? Que vai ser igual a 2π sobre lambda vezes delta, ok? Então, se, por exemplo, eu pegar 5 lambda sobre 2, então vai ser igual a 2π sobre lambda vezes, por exemplo, 5 lambda sobre 2, então o lambda sai, você vai ter o 2 sai também, então você vai ter 5π. Isso é uma interferência destrutiva? É, ok? Quando é uma defasagem de um número ímpar de pi radianos, ok? Então, essa aqui é 1, ok? Essa aqui é 3, essa aqui é 5, ok? Então, é oposição de fase, tá bom? Uhum. E aí, entre os dois, obviamente, que normalmente não é nem completamente destrutivo, nem completamente destrutivo, mas aí tem que saber escrever. Eu falei de n em número de comprimentos de onda, porque n, ok? Em termos, é um número que não tem unidade, que vai ser delta sobre lambda, ok? Então, n igual a 1, isso quer dizer o quê? Que você tem uma defasagem, ok? De delta igual a lambda, ok? 1 lambda, ok? Φ é igual a 2π, ok? O zero, ok? N igual a 2, N pode ser igual a zero também, né? Zero, vou botar 2. Você tem 2 comprimentos de onda, ou seja, 2 lambda. Φ é igual a 4 lambda. 4π, ok? Se eu colocar aqui N é igual, deixa eu, N igual a 2, eu vou deixar isso aqui, e entre os dois, eu vou colocar aqui, defasagem de delta igual a 2 lambda, e aqui vou botar n igual a 0,5, meio comprimento de onda, isso que quer dizer, ok? Delta é igual a lambda sobre 2, φ é igual a π. Tá certo? Então, pronto. E aí, a interferência, quem fizer física 4, depois, vai ver que, se você entende bem essa aqui, interferência é realmente muito simples. Ok. Então, vamos lá. Um exercício aqui, ok? Já são 10h22, mas a gente faz o que faz, né? Duas ondas sonoras produzidas por duas fontes diferentes de mesma frequência, a frequência é 540 Hz, ok? Que eu coloquei aqui, se propagam na mesma direção e no mesmo sentido a 330 metros por segundo, ok? Então, uma primeira fonte, ok? E uma segunda fonte, ok? Então, elas estão em fase. Isso quer dizer que, se você olhar ela assim, elas estão emitindo em fase, ok? Vamos dizer que aqui são ondas sonoras, realmente. Então, vamos dizer que uma faz mi, a outra faz ao mesmo tempo. Mi, 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 ok? Temporalmente. Mas, espacialmente, elas são separadas, ok? Elas são separadas, e a gente vê que elas são separadas por 40 centímetros aqui, tá certo? Então, as fontes, qual é a diferença de fase das ondas em um ponto que está a 4,40 m de uma fonte e a 4 metros da outra? Então, a gente representa essa aqui. S1 está no ponto, na origem do nosso referencial X, e S2 está a 40 centímetros. Então, esse detector aqui, ele está a 4 metros de S2 e a 4 metros, 40 centímetros de S1, tá certo? E a pergunta é, qual é a diferença de fase das ondas em um ponto que está... Então, essa aqui é muito simples de resolver, agora que a gente viu, né? Porque, como elas estão em fase,
tudo vai depender da diferença de percurso. O que é a diferença de percurso aqui? Vou botar um pouquinho mais espesso. Delta vai ser igual a D, eu vou escrever a distância, ds1 menos ds2, não é? Em termos de distância, é isso. Vai ser isso. Ok? Então, esse 1, ok, vai chegar, ok, a frente de onda, as duas frentes de onda emitidas simultaneamente, ok? Essa emitida por S2 vai chegar em D antes da mesma, ok? Emitida por S1, porque ela vai percorrer uma distância maior. Para saber qual é a diferença de fase, então a gente vai ter que usar diferença de fase, a gente tem várias maneiras. A gente pode escrever aqui que delta é igual a, em números, vai ser o quê? 4, vai ser 4 metros, né? É igual a 4 metros, ok? Delta, esse aqui é o valor. E aí, para saber essa diferença de percurso, em termos de número de onda, então, é igual a quantos lambdas? Quantos comprimento de onda, ok? Então, a gente vai ter que calcular o comprimento de onda, mas a gente conhece a velocidade de propagação e a frequência, então, a gente calcula, deixa eu ver aqui, já tudo escrito aqui, ok? A frequência vezes o comprimento de onda é a velocidade de propagação. Professora, Sim, licença, poderia ser 0,4 metros? Ali o delta? sim, na verdade é isso, né? Você tem razão. Não, delta não é isso. Delta é isso menos isso, ou seja, é isso. Né? Acho que comecei a fazer assim, né? Tem razão. É 40. No meu desenho estava errado, mas é 0,40 metros. Ok, muito obrigada. Ok, é 40 centímetros, ok? Então, quantos lambdas cabem em 40 centímetros, ok? É que eu já tinha feito esse exercício. Então, a gente calcula que, a partir dessa relação entre o comprimento de onda, a frequência e a velocidade, ok? Então, a gente calcula a velocidade, que é a velocidade ao comprimento de onda, 330 metros por segundo por 540 Hz. Então, a gente tem um comprimento de onda, você vê, 61 centímetros, ok? Eu falei o comprimento de onda é de centímetro, dezenas de centímetros, ok? De ondas sonoras. Então, e aqui é 540 Hz, ok? Depende do meio onde se propaga. 61 centímetros, ok? Então, a gente vai dividir. Então, você vê que a diferença de caminho, a diferença de percurso aqui, é 40 centímetros, é menor que um comprimento de onda, ok? Aí, o que a gente tem que fazer é saber, se fosse exatamente 20 centímetros, se fosse exatamente 30,5 centímetros, por exemplo. Se delta fosse igual a 30,5 centímetros, a gente já saberia que é a metade de lambda. Então, a gente já saberia que é uma interferência destrutiva. Tá ok? Mas aqui é 40. Então, é uma fração de lambda. Ok? Então, delta L sobre lambda, a gente divide delta L, ou seja, 40 centímetros, pelo comprimento de onda, e se for um número inteiro, vai ser uma interferência construtiva. Se for um número semi-inteiro, ok? Tipo 0,5, o 1,5, o 2,5, sempre um número inteiro mais meio, ok? Seria destrutiva. É isso que eu escrevi aqui. Se delta L sobre L é igual a 0,5, o 1,5, o 2,5 vai ser destrutivo, tá certo? Na verdade, aqui ele não pede se é construtivo ou destrutivo, ele pede para saber a defasagem. Então, a gente vai escrever isso aqui claramente. Aqui, delta L sobre lambda é igual a 0,40 sobre 0,61. Então, é igual a 0,66, ok? Isso é construtivo ou destrutivo? Destrutivo.
é mais perto de destrutivo que de construtivo, mas não é nenhum nem outro, na verdade, né? Construtivo seria um número inteiro, destrutivo seria semi-inteiro assim, tá certo? Então, a gente está entre, o que eu posso escrever aqui, que delta L, aqui eu chamei de delta L, o que eu chamei de delta, né? Delta, mudei a notação um pouquinho, delta L sobre lambda, está entre os dois valores que interessam a gente, é 0,5, ok? É superior a 0,5, mas é inferior a 1, tá? Então, aqui ele seria destrutivo e aqui ele seria construtivo, ok? Ele está mais próximo desse aqui, porque é meia meia, né? Mais próximo de destrutivo do que construtivo, mas é tudo o que a gente pode dizer. É mais próximo de destrutivo que construtivo, mas não é nenhum nem outro. E em termos de defasagem em radianos, ok? Então, a gente escreve aqui K delta L, que eu chamei de delta, ok? Então, 2π sobre lambda vezes delta L, 2π, então é 4,15 radianos, tá certo? Mas, na verdade, não é muito interessante, ok? Ou seja, φ, a gente pode escrever, o mais próximo seria π sobre 2, né? Não, π, não, 3π sobre 2. Ah, tá horrível esse aqui, 0,66 é entre 0,76 é entre 0,5, então se fosse 0,5, então seria π, exatamente. Então π é 3,5, 3,14, né, radianos, e o outro é 1. Ok, estou um pouquinho perdida aqui. Ele não estaria entre 0 e π? Não, porque é mais que lambda sobre 2. Lambda sobre 2 é π, tá? Lambda sobre 2 seria π, mas é mais que π. E aí, se fosse, você já tem que ver aqui, mas é entre π e, que seria destrutivo, e 2π. É isso, né? Sim, é isso, obviamente, né? Porque se fosse um comprimento de onda, a gente teria aqui uma, então seria 2π. Então, aqui é 3,14 e aqui é 6,28, ok? É 4,15 entre os dois, tá certo? Ok? Tá bom? Tem outro Sim. exercício aqui que eu não vou fazer porque a gente tem que andar, mas como vai estar nos slides, aí vocês podem fazer um outro exercício do Halliday, ok? Que é o número 18, ok? E antes de passar para batimentos, eu queria falar de... Eu posso falar rapidamente de batimentos, mas eu não vou... Ah, não, tinha um ponto aqui que deve ser a fonte aqui. Não, eu estou mais interessada nas ondas estacionárias, então eu vou fazer primeiro, que eu não sei se eu vou ter tempo. Ok, falta meia hora só. As ondas estacionárias, ok? O que é o caso dos batimentos? Só para falar para vocês. Aqui esse ponto existe porque S2, S1, ok? Batimentos você tem... Pode ser a mesma direção de propagação, mas essencialmente você tem... O importante aqui são frequências ômega 1 diferente de ômega 2, ok? Então você tem a frequência de oscilação de uma das ondas é diferente da outra. E aí é interessante quando elas são pouco diferentes, ok? Então, rapidamente eu posso comentar que você faz a mesma coisa, você vai somar, então você tem que... Aqui está escrito para os sons, ok? Mas pode ser Y, não tem importância, o que a gente fez agora. E aqui vai ser a parte temporal que vai interessar a gente. Então, a gente escreve S1 mais S2, ok? Numa dada posição X, ok? Então, vai ser uma... Então, se é numa dada posição, ok? Você observe qual é a frequência.
Então, você tem que kx0, essa parte da defasagem no S1 igual a Sm cosseno de k x1 menos ômega 1t, ok? E a outra vai ser a mesma coisa, kx2 menos ômega 2t. Se você pegar no mesmo ponto aqui, esse aqui vira uma fase, ok? E a gente vai ficar, que é a mesma para as duas. Então, a defasagem, ela vai estar entre as duas, ela vai estar aqui nesse termo temporal, ok? Então, na mesma posição, ok? Mesmo kx0 para as duas. Então, a gente tem a soma S igual a S1 mais S2, ok? Vai ser 2 vezes Sm cosseno de delta ômega t, ok? Na verdade, vai ser Sm cosseno de ômega 1t mais Sm cosseno de ômega st. A gente sabe que cosseno de A mais cosseno de B é igual a cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, ok? Então, aqui a gente vai ter delta ômega, que é ômega 1, teria que fazer. Eu acho que talvez seja melhor deixar para a próxima. Ou seja, a gente vai ver aparecer nesse batimento duas frequências. Uma que é a diferença entre as duas ondas, ok? Ômega 1 menos ômega 2. E a outra que é a frequência média das duas, ok? Então, obviamente que essa frequência aqui vai ser menor. Então, a frequência menor é essa, né? Ok? Com sinais elétricos, vocês podem ver isso, ok? É muito fácil de reproduzir. E a gente observa esses batimentos com as ondas sonoras. Você tem batimentos entre ondas sonoras, você tem batimentos entre ondas eletromagnéticas, ok? E aí, facilmente a gente observa isso aqui, realmente, quando você tem circuitos, etc., que você tem duas frequências ligeiramente diferentes, ok? Então, delta ômega, que é menor, ok? Então, você vê que essa frequência é menor, ok? O período é maior, ok? E aqui é a frequência média, ok? Que é mais rápida. E aí você vê aquelas bolas, ok? Desce. A amplitude, ela é modulada por essa oscilação aqui. Mas eu vou voltar depois sobre isso aqui, mas tem menos aplicações para a gente agora. Mas estou muito interessada nas ondas estacionárias. Qual é a onda estacionária? Você tem duas ondas, mesma frequência, mesmo K. A única diferença entre as duas é a direção de propagação. Então, aqui a gente tem um problema unidimensional, ok? Então, a gente tem aqui um X, ok? O eixo X. E aí você tem a onda 1, ok? Y1. E você tem a onda 2, é assim, ok? Que se propaga nessa direção, tá certo? Você vê aqui que é kx menos ômega t, kx mais ômega t. Fora isso, é tudo igual, ok? E para simplificar, a gente colocou também as mesmas amplitudes, mas você pode fazer com amplitudes diferentes. Você soma, então, de novo, soma de cosseno, blá, 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 você sabe fazer. Então, vai dar 2 Sm cosseno de kx, ok? Cosseno de ômega t. Isso é uma onda. Eu verifiquei aqui para vocês, ok? É uma onda, ok? Porque eu verifiquei que aqui eu derivei essa aqui é S, né? S igual, S é igual a essa aqui. Então, eu derivei essa função de x e de t. É uma função de x e de t. Função de x, função de t. Mas não é uma função de x menos vt. X mais ou menos vt. Então, não é uma onda progressiva, tá certo? Mas ainda é uma onda. Como é que eu faço para provar isso aqui? Eu derivo duas vezes em função de x, duas vezes em função de t, e eu mostro, ok? Eu fiz isso aqui agora, não vou aqui, como vocês vão ter o slide, vocês vão poder verificar. Eu verifico que... Cadê? Puxa, sumiu. Eu verifico que
derivando duas vezes em x e em t, eu obtenho aquela equação de onda que a gente conhece, tá certo? Aqui é 1 sobre v ao quadrado, porque eu sobre x aqui, eu t aqui, tá certo? Então, você pode verificar isso aqui, eu deixo como exercício, ok? Então, é uma onda, é solução da equação de onda. Entretanto, não é uma onda progressiva, porque não é uma função de x mais ou menos vt, ok? É uma função de x vezes uma função de t, ok? Lembrando que é cosseno de kx vezes cosseno de ômega t. Então, não é uma onda que se propaga, ok? Então, a gente vê que a gente pode chamar isso aqui, ok? Você faz uma foto, por exemplo. Você fixa o tempo, ok? Então, você faz uma foto. Cosseno de ômega t, você faz uma foto. Você vai ver o quê? Você vai ver cada ponto, ok? X, entre 0 e o comprimento da corda, ou aqui é uma onda sonora, tanto faz. Aqui é S, como se fosse uma onda sonora, mas isso aqui vale para Y, para qualquer onda, que você faz uma que vai assim e a outra que vai em sentido oposto, ok? Então, você vai ter uma onda estacionária, ok? Na verdade, depende da defasagem, mas a gente vai usar bastante isso aqui para ver estou com problema de vocabulário hoje, ressonâncias, ok? Em cordas, por exemplo, ou instrumentos de música, ou qualquer coisa, ok? Então, mostrei aqui, não é uma onda progressiva, porque x, então você tem, vou repetir aqui, você tem que a sua S de x e de t é igual a 2SM cosseno de kx cosseno de ômega t, ok? Então, vou fazer uma foto, ok? A um certo tempo t, posso fazer várias fotos assim, o que eu vou observar é que a amplitude, ok? Essa aqui vai ser SM, a amplitude dessa onda resultante, ela não é constante, ok? Essas eram constantes, mas essa não é constante. Ela vai depender da posição ao longo da corda, por exemplo. Aí você vê que as posições onde cosseno de kx é igual a zero, sempre vai ser zero, ok? Qualquer que seja o tempo que você faz a foto, não vai ter oscilação na corda, por exemplo, ok? Então, a amplitude, que é 2SM cosseno de kx, ok? Ela vai ser nula. E tem outros pontos, ok? Onde essa amplitude ela vai ser máxima. É quando o cosseno de kx é igual a mais ou menos 1, ok? Então, eu vou desenhar isso aqui, ok? Então, isso aqui são as posições x, ok? Essa aqui eu mexo x. São as posições x, onde, ok? No nó aqui, o que a gente tem é cosseno de kx, ok? É igual a zero, tá certo? E esses daqui, que são os, não sei se em português a gente diz antinó ou ventre, ok? Ventre de oscilação, nó de oscilação. Então, aqui, você tem cosseno de kx, ok? É igual a mais ou menos 1, ok? Tá? Porque às vezes, aqui são várias fotos, ok? Vamos dizer que eu comecei com essa foto aqui. Então, essa aqui eu vou escrever em vermelho. Aqui, t igual a 0, por exemplo, ok? Então, eu tenho essa foto da corda, ok? Aí, no tempo t igual t superior a 0, ela estava no máximo, então, obviamente, que vai diminuir aqui. Mas ela vai diminuir, vai fazer assim. Ok? Ou seja, nesse ponto ainda não vai acontecer nada. Esse daqui, como ele vai da amplitude no mínimo até o máximo, então ele vai diminuir. Agora, se eu fizer outro, vou fazer azul, ok? Se eu pegar, então esse aqui era T, T', agora eu vou fazer T duas linhas, superior a T', ele vai estar aqui, ok?
Vocês estão entendendo? O que está fazendo, porque tem um nó aqui, ele está fazendo, só que ele não, a distância entre os nós não fica. Então, ele faz isso, ok? Ok? É isso que você pode ver com um estroboscópio, ok? Talvez a gente possa fazer uma demonstração, tem isso no laboratório de ensino, ok? Um estroboscópio é uma corda e a gente pode fazer uma onda estacionária e ver como ela está. Então, o nó, não acontece nada e ela está fazendo isso. Obviamente que quando essa é máxima, essa é mínima. Máxima, mínima. E entre as duas, um zero, tá certo? Então, o que é importante aqui? Quando o cosseno de kx é igual a zero, ok? Eu vou colocar aqui. Cosseno de kx é igual a zero, quer dizer que kx é igual a π sobre 2, u π sobre 2 mais π, u π sobre 2 mais 2π, etc. Tá certo? Então, que aqui, π sobre 2 mais um número inteiro de π radianos, tá certo? Então, isso quer dizer π sobre 2, 3π sobre 2, etc. Ok? Então, isso quer dizer que a posição onde tem esses nós, ok? É π sobre 2 mais Qπ dividido por K. Então, x é igual a lambda sobre 4, ok? Mais, ou menos, na verdade, né? Que lambda sobre 2, ok? Então, pontos, nós são separados por quanto? Dois nós consecutivos são separados por lambda sobre 2, tá certo? Ou veja aqui. Aqui, por exemplo, é o primeiro, sei lá, ok? Então, aqui é lambda sobre 4. Aqui eu vou ter lambda sobre 4 mais, então aqui era Q igual a 0. Agora Q igual a 1. Sim. É Q mais 1. Q igual a 0 aqui, tá certo? Então vai ser 1, vai ser lambda sobre 4 mais lambda sobre 2, ok? Aqui, lambda sobre 4 mais lambda, mais 2 lambda sobre 2, ok? Então, qual é a distância entre nós? Distância entre nós consecutivos. É lambda, né? Aqui tinha a posição, mais lambda sobre 2, ok? Lambda sobre 2. Sabendo desse aqui, ok? É muito fácil resolver os exercícios, ok? De ressonância em tubos, em não sei o quê, porque é só saber isso, ok? Você tem uma onda estacionária que se estabelece, ok? E dois nós consecutivos vão ser separados por uma distância de lambda sobre 2. A distância entre vértices consecutivos também, obviamente, né? Aqui, tá certo? Ok, esse que eu escrevi aqui. Nós separados por lambda sobre 2, ventre separados por lambda sobre 2. E aí, antes de terminar, porque a gente pode ter tempo de fazer um exercíciozinho sobre isso, e aí vocês vão treinar com, eu vou fazer a lista de exercício, ok? Com exercícios que eu vou sobre isso, ok? Qualquer pergunta vocês podem me fazer e depois eu vou publicar a resposta ou na próxima terça eu resolvo alguns exercícios, ok? Mas aí é bom tentar fazer para resolver, ok? Então, esses nós aqui, vejam, como é que eu calculei? Eu calculei a partir de S, tá certo? Por exemplo, no caso das ondas sonoras, tá certo? Você tem um nó de deslocamento aqui, por exemplo, tá certo? Então, no caso de uma corda, o que acontece numa corda, ok? É que você vai ter isso aqui. Então, você vai ver a corda realmente fazer bum, 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 ok? No caso de uma onda sonora, você não consegue visualizar da mesma maneira e você tem que dizer se esse aqui é um nó de deslocamento, ok?
ou um nó de pressão. Vocês sabem que não é a mesma coisa. Inclusive, onde o deslocamento é mínimo, vamos dizer que é uma onda de deslocamento. Onde o deslocamento é mínimo, a pressão é máxima, ok? Então, aqui a pressão é máxima, aqui ela é mínima, aqui ela é máxima, aqui ela é mínima, porque S e P estão em quadratura de fase, tá certo? Então, a gente vai fazer um exercíciozinho e justamente eu mostrei com nós e ventres de deslocamento. Os ouvidos, os microfones, etc., são sensíveis a variações de pressão, ok? Então, tem um exercício. Bom, não precisamos demonstrar, porque a gente sabe que eles estão em oposição de fase, ok? Então, onde tem nó de deslocamento, tem vento de pressão. Vamos fazer um exercíciozinho aqui, ok? Para terminar. É o seguinte, um alto-falante dirige uma onda sonora, então vamos dizer que bastante, ok? Você tem esse som assim, uma onda sonora de comprimento de onda lambda, ok? A gente não sabe quanto, para uma parede, está mal escrito isso aqui, para uma parede. A qual distância da parede você deve ficar para não ouvir nenhum som? Como é que você não vai ouvir nenhum som? Você tem aqui a sua onda, ok? Que é emitida aqui pelo alto-falante, ok? E aí vamos dizer que ela vai em várias direções, mas essencialmente você tem aqui uma parede, ok? E aqui você vai ter a emissão de uma onda. Você vai ter uma onda que vai, ok? Quando ela vai chegar aqui na parede, ela vai ser uma parede. Ela vai ser refletida, ok? E vai ter essa onda que volta, tá certo? Vamos dizer que ela é perfeitamente refletida, mesmo se tiver uma perdazinha, desculpa, essa aqui é, ela vai para, ela é refletida, tá certo? Então, essa onda, a gente vai ter, vocês podem ver aqui que essa onda é essa, elas têm mesmo, então você tem S1 de X e de T é igual a SM, vamos dizer que elas têm a mesma amplitude, ok? Que é 100% SM cosseno de kx menos ômega t, ok? E S2, ok? De x e de t vai ser igual a SM cosseno de kx mais ômega t, ok? Era assim. E aí a gente vai ter uma onda estacionária aqui, tá certo? Ok? Então, onde estão, aí para facilitar a sua vida aqui, por que é que você não vai ouvir nada? Porque devido a essa onda estacionária, tem lugares que não vai ter amplitude, nem de deslocamento, e outros que não vai ter variação de pressão. A gente aqui está querendo saber onde estão os zero de pressão, tá certo? Mas vamos primeiro dizer que quando se estabelece essa onda estacionária, ok? É porque essa onda aqui, ela está em fase, ok? E realmente nessa condição aqui, ela está em fase, ela vai ser refletida exatamente, ok? Ela vai interferir em fase com essa, tá certo? Então vai ser uma interferência construtiva, ok? Você vê que aqui a defasagem, fora esse menos, ok? É zero, tá certo? Então você vai ter, isso quer dizer que está vibrando aqui o som, não. Você tem um zero de nó de deslocamento na parede, ok? Tá certo? Porque senão, quando a onda, se não é um dó, vai ter uma intensidade, ok? Uma certa amplitude aqui da onda que vai, e aqui ela vai interferir destrutivamente com a onda que vem. Ela tem que ser exatamente, ok? Tem um nó aqui, porque ela vai ser refletida assim, ok? E vai interferir construtivamente com a outra onda. Então, se tem um nó aqui, onde está o próximo? Uma vez que você tem um, aí é tranquilo, né? Então, você diz que tem um na parede,
É um nó de deslocamento, ok? Você não tem variação das camadas de ar aqui, tá certo? Então, você vai colocar aqui lambda, você tem um certo lambda. Então, você vai ter lambda sobre 4, lambda sobre 2 aqui. Lambda, ou seja, dessa distância aqui, vou colocar. Aqui é lambda, aqui de novo lambda sobre 2. Aqui de novo lambda sobre 2, ok? Então, aqui você tem um nó, ok? De deslocamento, aqui também, e aqui também. Mas é um nó de deslocamento. Então, a gente sabe que esse aqui corresponde a um ventre de pressão. Ok? Quando o deslocamento é máximo, a pressão é nula. Quando o deslocamento é nulo, a pressão é máxima. Ok? Ventre de pressão. Ok? Então, onde a gente vai se colocar, ok? Então, a gente vai se colocar aqui. Esse aqui é um nó de pressão. Ok? E aqui. E aqui. Então, quais são as posições onde, se eu colocar meu detector, eu não vou ouvir o som? É aqui. Aqui, distâncias da parede. Aqui, ou seja, lambda sobre 2. O seguinte, 1 lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, 4, 5 lambda sobre 2, ok? Se você colocar o detector de onda sonora aqui, o microfone, ou você mesmo, você não vai ouvir nada, devido a essa... Ok? São 5 para as 11, eu vou parar aqui, tá bom? Vou enviar esse slide para você, enviar uma lista, ok? E na terça a gente faz revisões, e aí vocês aproveitam para, ok, fazer todas as perguntas que tiver direito, tá bom? A senhora vai postar lista de revisão, tipo, com as questões geral de tudo, ou não? Não. Não? Vocês têm as listas, ok? Vocês já têm. Deixa eu ver aqui.